Chegamos aqui na aula de delta aberto ou VV do nosso curso de transformadores. A primeira coisa que você precisa saber é o porquê desses nomes, né? Delta aberto ou VV. Conto aqui com uma ilustração para nos ajudar a entender o motivo desses nomes. Eu quero que você pense o seguinte: existe perfeitamente a possibilidade de você construir esse transformador delta-delta e vamos supor que você decida tirar a bobina, ou melhor, o transformador. Pense que você tem 3 unidades monofásicas e construiu trifásico, mas em vez de ter 3, você construiu apenas com 2, ou seja, você não utilizou um transformador, usou apenas 2. Se você utiliza apenas 2, você tem algo próximo de um V e algo próximo de um V. Então, em vez de chamar de delta-delta, você deve chamar de VV. Ou então, você pode chamar de delta aberto. Afinal de contas, isso aqui parece um delta, mas não é, porque tem uma abertura aqui para se fechar, para que fosse fechado o delta. Por isso, esses nomes. Delta aberto ou VV. A condição usual não é você construir o transformador em delta aberto ou em VV. A condição mais usual é você ter um transformador em delta-delta e perder por um acidente, um dos enrolamentos. Por exemplo, você perdeu aqui o secundário dessa fase do BC. Então, você tem o seguinte: você passa a ter agora um transformador que tem duas bobinas, vamos pensar sempre aqui, para a aula ficar mais didática apenas, que são 3 unidades monofásicas que constroem um trifásico. Você tem apenas 2 unidades monofásicas operacionais. A terceira unidade não está operando, ela está fora de operação. Então, a potência vai ser entregue por 2 transformadores e não por 3. Eu tenho aqui o diagrama fasorial, aqui do primário, VAB, VBC e VCA. Obviamente equilibrado, magnitudes iguais e defasado 120 graus um em relação ao outro. Aqui eu tenho o diagrama fasorial do secundário, VAB, VBC e VCA, também equilibrado, defasado 120 graus. Coloquei de mesma magnitude, mas obviamente você sabe que pode existir do primário para o secundário a relação de transformação diferente de 1. Então, isso aqui pode ser maior ou menor. Coloquei aqui só por questão de natureza didática do mesmo tamanho. E fiz o diagrama fasorial de forma um pouquinho diferente aqui embaixo. O que é que eu fiz? Aqui eu tenho o VAB na horizontal, eu coloquei na horizontal. Eu tenho aqui o VBC vindo para baixo, eu coloquei aqui vindo para baixo. Esse aqui indo para cima, na diagonal, está aqui na diagonal. Por que motivo? A gente bem sabe que a soma dessas 3 tensões tem que dar 0. Uma outra forma de representar esse diagrama fasorial é fazendo dessa forma. Se você fizer a soma desses 3 fasores, você vai ver que vai dar 0. É o que a gente espera de 3 tensões defasadas a 120 graus e de mesma magnitude. O do secundário eu fiz a mesma coisa. Mas você tem que notar uma coisa. Mesmo que você perca uma das fases, por exemplo, nesse caso aqui, a fase BC, a tensão se mantém. Olha só, vou colocar aqui esse diagrama em evidência. Imagine que você tem, imagine não que tem uma figura, não precisa nem imaginar, né? Você tem aqui a fase VAB, e se tem a fase VAB, significa dizer que aqui é o ponto. Você tem aqui o ponto A e aqui o ponto B, para que essa tensão seja a tensão VAB. Aqui você tem um ponto C, então a tensão VCA se dá dessa forma. Aqui eu tenho um ponto B e aqui o ponto C. Mesmo que aquela bobina esteja desligada, eu tenho aqui a tensão VBC do mesmo valor. Ou seja, mesmo com a fase perdida, o diagrama fasorial continua tendo a tensão VBC equilibrada. Melhor, a tensão VBC equilibrada não, as 3 tensões equilibradas. Assim você tem um transformador delta aberto ou VV com 3 tensões defasadas a 120 graus, ainda que você esteja utilizando apenas 2 transformadores monofásicos para constituir uma alimentação trifásica. É esse o benefício do transformador VV ou, de forma equivalente, do transformador delta-delta. E por que motivo eu falo do delta-delta? Porque o delta-delta é utilizado exatamente em condições no qual você pode perder uma fase e ainda assim a alimentação pode continuar. É o caso de você ter, por exemplo, cidades do interior, porque a manutenção para trocar essa unidade monofásica danificada pode ser demorada. Então, a cidade que recebe a potência em delta-delta pode continuar operando, mesmo perdendo uma unidade monofásica do seu banco trifásico. Mas aí vem um porém. Esse transformador é feito para operar com 3 unidades.
Então, cada uma das unidades monofásicas deve fornecer 1/3 da potência. É isso que é o projeto. 1/3 da potência nominal do transformador trifásico, vou botar aqui T de trafo trifásico, é fornecida por cada uma das unidades monofásicas. Nesse caso de perder uma unidade, o que é que acontece? É isso que a gente tem que ver agora, para ver se isso pode nos causar algum tipo de problema. Essa é a condição, vamos dizer assim, natural ou original. A original sem menor problema. E o que acontece no caso do problema? Aqui você tem cada unidade monofásica, cada trafo monofásico, colocar assim, ó, cada trafo monofásico sobre a potência que vai ser fornecida à carga. Vamos supor que a carga esteja consumindo a potência nominal do transformador, ou seja, a potência trifásica. Então, posso dizer que a potência de cada transformador sobre a potência nominal do transformador trifásico, que é o que vai estar sendo fornecido à carga, vai ser igual a tensão de cada transformador monofásico. Que é a tensão de cada transformador monofásico aqui no secundário? Vai ser a tensão de fase vezes a corrente de fase. É isso aí. A tensão na fase, VAB, vezes a corrente de fase, VAB. A tensão na fase, VCA, vezes a corrente de fase, VCA. Essa aqui não entra na jogada de cada unidade monofásica. Aí eu penso no transformador total. No transformador total vai ser entregue, como o sistema continua equilibrado, a raiz de 3 vezes o valor de linha, vezes a corrente de linha. Afinal de contas, os valores de linha continuam sendo válidos aqui, ó. O V de linha continua sendo o mesmo que deveria ser e o I de linha continua sendo fornecido, já que a carga continua recebendo as mesmas tensões de antes e, portanto, a carga não percebe a alteração do problema que houve no transformador. Para a carga, nada se alterou em termos de tensão e, portanto, nada se altera em relação às correntes. Se a gente fizer essa conta, ou melhor, se a gente perceber aqui de forma clara que nesse caso de se perder uma unidade, se a gente notar aqui agora, não existe mais diferença entre corrente de linha e corrente de fase. Os transformadores agora operam só com correntes de linha. As correntes específicas de cada uma das fases não existe, porque a corrente que passa na fase e na linha agora tem o mesmo valor. Então, eu posso dizer perfeitamente que aqui é V de linha e aqui I de linha. Raiz de 3 vezes V de linha, e aqui I de linha, corto aqui em cima e embaixo, e a gente vê que dá 1 sobre a raiz de 3, ou 0,577. Ou seja, em cada unidade monofásica, em relação à potência nominal do transformador, vai passar 57,7% da potência, mas ele é feito para operar com 1/3, ou seja, com 0,33. Vou colocar até aqui mais embaixo. Ou seja, passa 57,7% da potência do transformador trifásico, mas ele é feito para 1/3 da potência do transformador trifásico. Então, quando ele perde uma fase, ele começaria a operar em sobrecarga. E é importantíssimo que no caso de você perder uma fase ou uma unidade do transformador, uma unidade do banco trifásico, você deve rejeitar carga, ou seja, você deve desligar cargas não importantes. Então, se acontecer na cidade interior de ter um problema de perder uma fase, deixa o hospital funcionando, deixa a iluminação pública funcionando e retira as cargas menos importantes para garantir que o transformador em VV opere, ainda que temporariamente, sem sobrecarga das unidades monofásicas. Aí vem um outro porém que a gente pode fazer uma continha bem simples aqui, ó, que é o seguinte, é verificar o percentual de sobrecarga. Saiu de 1/3 e foi para 57%, ou seja, saiu de 33% e foi para 57,7%. É só a gente fazer uma conta simples. 0,577 menos 0,333, que são os percentuais que ele opera e que deveria operar, sobre o percentual que ele deveria operar, e a gente encontra aqui o valor de 0,73. Isso quer dizer o quê? Que o transformador opera com 73% de sobrecarga. Ele deveria operar com 33%, está operando com 57%, e a diferença entre 33% e 57% é exatamente os 73% de sobrecarga. Um transformador não vai suportar operar com 73%
acima da potência nominal sem se danificar. Então, a operação em VV e delta aberto é extremamente conveniente por um motivo: permite alimentação equilibrada mesmo quando você perde uma fase, o que é bom quando você pode adiar a manutenção, mas ela tem que vir com uma restrição, que é o fato de você ter de diminuir a carga temporariamente até fazer a manutenção e colocar o terceiro transformador para garantir que os transformadores que fiquem não operem com sobrecarga de 73%, o que obviamente será extremamente danoso. Espero que você tenha entendido e gostado. Aguardo você na próxima aula.